Nós estamos trabalhando, então, esse tema da fé salvadora. E hoje, então, eu quero até, inclusive, recapitular alguns aspectos, porque eu desejo, novamente, trazer uma abordagem que domingo passado eu achei que faltou. E eu quero convidá-los, então, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, 18. Irmãos, estejam orando pela nossa irmã Helena. Nossa irmã Helena sofreu um acidente de sexta-feira à noite, e ela, pela graça de Deus, está bem, mas ela quebrou a perna e possivelmente o braço. Então, oremos pela nossa amada irmã, a dona Helena, tá bom? Estejam orando. Eu sei que a maioria das irmãs, principalmente, ela já comunicou lá no grupo com as mulheres, mas nós já estamos orando e acompanhando essa amada agora, que está lá no Hospital de Clínicas, devido à cirurgia que ontem ela foi submetida, e nós depois passaremos mais informações, tá bom? Capítulo 1, verso 18. A respeito do nosso tema, a fé salvadora, nós temos que lembrar o quanto que esse tema, a confissão de fé, ela vai trabalhar de maneira que, se você observar, quantos estão com a confissão aí? Pegue aí a sua confissão. Deixa eu pegar para você aqui a página. Abra aí no sumário. Na realidade é a segunda página. Se você pegar a sua confissão, inclusive tem a confissão, ela digital, você pode baixá-la, tá? Gratuita. Você não precisa nem ter o livro. Eu gosto do papel, gosto do cheiro do papel. Quando a gente pega um livro é diferente, viu, Paulinho? É diferente. Quem gosta de livro? É diferente, não é, gente? Eu gosto, ainda uso de vez em quando, eu uso bastante o Kindle, que é uma ferramenta boa, né, Silvinho? Mas igual o livro não há, né? Observem aí a respeito dos temas que nós estamos trabalhando. O início nós já abordamos. A confissão começa com as Escrituras Sagradas, fala sobre o Deus e a Santíssima Trindade. Depois vai trabalhar sobre os eternos decretos de Deus, um Deus que criou todas as coisas, como Ele governa todas as coisas, por meio da sua providência. Falamos também da pior tragédia que aconteceu na humanidade. Qual é? A queda do homem. A queda do homem no pecado e os castigos, né? Ou principalmente o castigo, que é o afastamento de Deus. Depois, nós vimos a respeito do pacto. Deus fez um pacto com o homem, sendo misericordioso, sendo gracioso. E agora, nós temos, a partir desse momento ali do capítulo 8, a salvação, nós já podemos incluí-la aqui no pacto. Deus fez uma aliança com o homem. Mas essa salvação acontece fora de nós. Então Deus fez uma aliança fora de nós. Deus decidiu estabelecer a sua misericórdia sobre nós, devido a esse amor tão gracioso. Mas observe que isso não está dentro de nós, mas sim fora. Agora note, vai narrando aqui a partir do capítulo 8, então, Cristo, nosso mediador, e aí vai ter o livre-arbítrio, a vocação eficaz. Opa! Essa relação aqui agora, a partir do momento que fala da vocação eficaz, da justificação, da adoção, santificação, fé salvadora, essa obra de salvação acontece dentro de nós ou fora de nós? Dentro de nós. Dentro de nós. A salvação fora de nós aconteceu na cruz, aconteceu na história, de modo que Jesus veio como menino. Nós vamos comemorar o Natal mais um ano. Nasceu numa casa simples, nasceu num contexto de simplicidade, mas ali estava nascendo o Rei dos Reis.
E essa relação aponta para a nossa salvação fatos externos. Mas a nossa vocação, a ação do Senhor manifestar por meio da adoção, trazer em nós esse entendimento que somos filhos. A abordagem aqui, ela trabalha sempre externa e internamente. Por exemplo, a justificação. Pastor, a justificação não é um ato forense, uma vez por todas? Sim, nós podemos entender que acontece fora de nós. E ao mesmo tempo, interessante isso, o Senhor nos traz convicção que nós fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, e nós recebemos essa dádiva do Senhor. Nós cantamos aqui hoje, por exemplo, a expressão é, purifica-nos, Senhor. Nós não pedimos para que o Senhor nos purifique? Mas diante de Deus, nós já estamos o quê? Exatamente, purificados. Por quê? Qual ato que nos trouxe essa dádiva? A justificação. A justificação é um ato de Deus por meio do mérito de Cristo Jesus decretar, está pago os pecados daqueles que o Senhor mesmo chamou para Ele, se entregou na cruz e pagou o preço dos seus pecados. E é verdade também que todo eleito do Senhor que recebeu essa dádiva, vive lutando todos os dias para que a sua vida seja o quê? Santa. Ele luta diariamente porque ele é um escolhido do Senhor e ele caminha com a consciência, se eu já tive meus pecados perdoados e se eu já estou garantido e seguro em Cristo Jesus para a eternidade, há um prazer na minha alma em fazer a vontade do Senhor. Diferente disso, possivelmente não aconteceu a justificação, não aconteceu essa obra do Senhor na vida dessa pessoa. Mas perceba, essa ação do Senhor nos santificar, essa ação agora do Senhor trazer sobre nós essa fé, e essa fé que nós estamos estudando está interligada com essa vocação eficaz. Nós falamos também há poucos dias atrás a respeito do processo, a ordem da salvação. Essa ordem da salvação é interessante de maneira para você ter uma lógica, mas ao mesmo tempo elas acontecem juntas. Por exemplo, fé e arrependimento. Nós vamos abordar esse capítulo no próximo domingo, talvez hoje um pouquinho, falando a respeito do arrependimento verdadeiro. A fé e o arrependimento acontecem simultaneamente. Você crê e você se arrepende porque crê. Crendo, você está alinhado à vontade do Senhor e enxerga a sua miséria. Essa ordem da salvação que nós chamamos é para que nós tenhamos um entendimento de que o Senhor vai trabalhando sobre as nossas vidas e a Bíblia vai revelando esse Deus que age em nós, agiu fora de nós, para que dentro de nós agora nós tivéssemos o entendimento que essa obra foi feita na cruz, mas que tem reflexos totais para a nossa caminhada dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, que vai afetar inclusive o seu corpo, todas as áreas da sua vida. Muito bem, então vamos lá observarmos então que essa fé que nós estamos falando é algo que é confundido muito facilmente. Por que o ser humano é uma pessoa, um ser que crê tanto? Você acha que o ser humano, ele crê? Quem acredita? Alguém já disse que o ser humano é chamado aí fora, como um animal. Eles erram, e erram feio. O homem, o ser humano, é um ser de crença. Isso diferencia ele dos animais. Os animais, inclusive, têm a mesma matéria, do pó também, construção que Deus fez. Mas sobre o ser humano, Deus fez o ser humano um ser que crê, um ser que experimenta dessa manifestação, nós podemos chamar, entre aspas, de fato, é esse contexto da espiritualidade.
E o que acontece com o ser humano? Você pode notar que é um ser humano que, nos nossos dias, então, você percebe as pessoas se apegando a todo tipo de crença. Todo tipo. De onde vem isso? Romanos capítulo 8, capítulo 1, verso 18. Vamos acompanhar a leitura? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, fazem o quê? O que é suprimir? É você fazer assim com a mão, ó. Não deixar que ela levante. É tentar abafar. É tentar, de maneira intencional, escondê-la. É essa a ideia aqui de suprimir a verdade. Há poucos dias atrás, está aí agora famoso, porque, salvo engano, o Brasil Paralelo, como chama? Brasil Paralelo? Isso. Está com uma matéria, um seriado lá, falando da história do menino, agora me fugiu, se é um menino ou se é menina, que foi criado desde criança como menina. Vocês viram aquilo? Aquela história antiga, muito antiga, mas agora foi feito o seriado, foi feito essa reportagem e ficou famosa. O menino foi criado de uma maneira que era o contrário à criança da condição que Deus deu. Ou seja, o menino foi criado como menina. É menino mesmo, Tiago, lembra? É um menino, né? E foi criado como menina desde bebê. Então ele foi de maneira a sofrer essa influência externa. Os pais dizendo, você é uma menina. Acontece que aconteceu o seguinte, a história da família revela que esse menino, quando fica adulto, ele fica transtornado. Ele não tem paz. Ele não tem sossego. Porque ele não vive o que na realidade Deus estabeleceu como verdade. Ele não é menina, ele é menino. A realidade que chama a atenção para suprimir a verdade é você tentar abafar a verdade com todas as tentativas humanas, sejam elas ideológicas, políticas, sejam elas de comportamento, suprimir a verdade. Uma outra coisa estranha, forte demais que acontece, você vai, agora não tem tanto, né, está mais fechado, mas por muito tempo os indígenas foram alvos dos missionários no Brasil, e hoje é uma luta para conseguir evangelizar algumas tribos. As crianças que nasciam com alguma deficiência, em algumas tribos, uma criança com qualquer tipo de deficiência, eles sepultavam a criança, muitas vezes com ela viva ainda, sem matá-la. E qual era a explicação? Não, porque é uma cultura nossa, na maneira que nós cremos e entendemos. E essa realidade assustadora e que suprime a verdade é que Deus, quando dá a vida, a despeito de qualquer deficiência física ou mental, quem deu a vida é quem? E eu não tenho dúvidas que a angústia do pecado se apoderava daquela tribo. Você tem dúvidas? Porque pecado não é só para crente, não, é que crente tem entendimento o que é pecado. A angústia de produzir aquilo que é contrário à vontade de Deus traz inquietação. Suprimir a verdade é qualquer tipo de coisa que a pessoa sabe que está errado, mas faz porque diz, eu não vou aceitar que a verdade é isso. É você se rebelar. E olha só o que diz o texto da palavra do Senhor. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus
lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus... Nosso irmão hoje pela manhã disse que a relva... Ontem eu estava lá passeando pelo parque e falei para a Olívia: olha, Olívia, a grama é verde, olha lá. Que coisa linda. Nós podemos conhecer Deus pelo que Ele fez. E negar isso, suprimir isso, é uma tentativa humana de fazer. Eu não desejo, eu não quero crer nesse Deus. É a explicação humana. Qual é a explicação? Houve um acidente cósmico e veio a existir esse planeta, esse mundo que nós conhecemos. Verso 21. 20 ainda, perdão. Porque os atributos invisíveis, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, olha só a expressão bíblica, os seres humanos são indesculpáveis. Vamos juntos ao 21? Porque tendo conhecimento de Deus, não nem lhe deram graças. Pelo contrário, vamos juntos. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o seu coração insensato deles se obscureceu. Note então que a palavra de Deus está trazendo a resposta. Por que o homem, o ser humano, crê tanto? João Calvino, ou Lutero, salvo engano, disse: o homem tem dentro de si o senso da divindade, o famoso senso divinitatis. O ser humano é alguém que acredita. Se você criá-lo em qualquer ambiente, ele vai ser um ser religioso. E ser religioso não quer dizer crente, ou católico, ou da Umbanda. Ele pode ser qualquer coisa, inclusive crendo na sua própria intelectualidade. Mas ele crê nisso. É uma maneira de viver crendo em algo, se apegando a algo. E a palavra do Senhor então apresenta aqui: esses tendo conhecimento, verso 21, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração o quê? Esse coração insensato, aconteceu o que com ele? Qual que foi o efeito depois da insensatez? Se obscureceu. A insensatez, ela é manifesta sobre o coração do ser humano após a queda, e ela se intensifica e obscurece, não tendo discernimento do que de fato colocar a sua confiança. Então a palavra do Senhor diz, verso 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelo desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha só, verso 25, último versículo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar. Observe que o versículo diz assim: adorando. A expressão do apóstolo Paulo é adorando. Quem adora é porque está crendo naquilo, confiando naquilo, fazendo daquilo o seu sentido de viver. E é justamente aqui que o apóstolo Paulo manifesta que esses trocaram, inverteram Deus Criador
foi substituído pelo homem, foi substituído por aquilo que foi criado. Até mesmo, vocês já viram algumas religiões que adoram anjos, seres angelicais, extraterrestres, tem de tudo. A ideia bíblica aponta, eles trocaram, ao invés de adorar o Criador que fez tudo, adoram os seres criados. E a palavra do Senhor então nos aponta como acontece essa relação do homem ser um ser tão crente. Mas a palavra crente aqui nós vamos ter que trabalhar ela, porque a palavra de Deus define o que é fé. O que é fé pelas Escrituras? Abra em Hebreus capítulo 11, olha só a definição da palavra do Senhor. A fé é a convicção, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ok, agora ele também vai explicar, o autor aos Hebreus, que essa fé, os antigos obtiveram um bom testemunho diante de Deus. Como? Verso 3 responde: entendendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas não visíveis. Ou seja, a pessoa aqui que o autor aos Hebreus está narrando diz, ela creu em Deus, que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Agora observe, então nós vamos ter que diferenciar. Tem pessoas que dizem, eu creio, eu acredito, eu não tenho dificuldade em crer. Mas o que nós vamos ver hoje é que nós vamos perceber que há muita crendice, há muita manifestação subjetiva de fé. E a fé salvadora não é uma fé que procede do próprio homem. Pelo contrário, abra sua Bíblia também comigo, em 1 Coríntios, capítulo 2. Então agora nós temos aqui um padrão. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas. A palavra espírito aí está com letrinha maiúscula na sua Bíblia? Porque esse espírito aqui é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. A pessoa natural não entende. Por que ela não entende? Por qual motivo que ela não entende? Por causa do pecado. A relação do pecado atingiu essa pessoa em todos os níveis. A palavra do Senhor em Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como a pessoa vai crer se ela está morta? A palavra do Senhor está dizendo que uma pessoa naturalmente, quando ela nasce, só de nascer, ela está, a expressão aqui está apontando que a pessoa natural, uma criança, naturalmente, ela não está aberta a crer em Deus. Seja ela criança ou adulta, a pessoa natural. Agora, o que vai acontecer? 2 Coríntios 4:3, agora 2 Coríntios. Mas, se o nosso evangelho, qual que é o evangelho de Paulo? O evangelho da cruz, amém? Evangelho dos apóstolos, é por isso que está dizendo, o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Vamos juntos o 4? Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor está apontando então que os homens, o ser humano que não está crendo no Senhor, os seus olhos estão obscurecidos. Eles não conseguem discernir, de fato, colocar o coração deles crente no Senhor. Você quer ver um detalhe?
um dia todos crerão em Deus? Isso é perigoso, hein? Tem que ter observação. Pode cair no universalismo aí. Em que fase, pastor? Entendeu? Um dia todos crerão em Deus? Agora a pergunta: um dia todos serão salvos? Que bonitinho que vocês estão, hein? É que o Tiago está aqui, todo mundo está respondendo certinho, Tiago. Acordados. Um dia, crentes e descrentes estarão na presença do Senhor e dirão: este é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas não será mais para esses que não tomaram uma decisão aqui, que não tiveram seus olhos abertos pelo Senhor, não será mais o quê? Para eles, fé o quê? Fé salvadora. Exatamente. É aquela história daquele que estava, não, mas eu sempre criei, eu preguei, eu pastoreei, eu cantei, e o Senhor disse para eles o quê? Afastem-se de mim, não os conheço. A fé salvadora procede do Senhor como graça, e o texto diz que o mundo, olha só, a expressão no verso 4, nos quais o Deus deste mundo. Qual é o Deus deste mundo? Nós temos alguns: o diabo, a própria carne, o diabo, o mundo e a carne. Esse tripé formam esses deuses, nos quais o Deus deste mundo, apontando aqui para o maligno e todo esse cosmos. A gente diz assim, né, o mundo. Quando a gente fala, o mundo traz sempre um caminho perverso. Nós estamos falando a respeito de que mundo? O cosmos. Nós estamos falando de um sistema. Há uma manifestação sistemática, há uma manifestação estrutural, que não corrobora para a formação do seu filho nas Escrituras. Eles querem ensinar a... Como é que chama de gênero lá? Ideologia de gênero. Eles querem perverter os valores das Escrituras. Pode observar, o mundo está sendo sempre tentado a perverter os valores das Escrituras, nunca trabalhando de maneira coadunada, sempre na oposição. Mas por quê? Isso parece coincidência? Não, é o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz aonde? No maligno. Então, essa atitude, quando as pessoas respondem de maneira cega, indiferente, é porque de fato elas estão cegas. Verso 4 ainda: cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do quê? Do evangelho da glória de Cristo. O que retira o homem da crendice, o que retira o homem da sua cegueira intelectual. Vocês acham que tem gente que acredita só nele mesmo? Sim ou não? Está cheio. Ele acorda, não precisa de fé nesse Deus transcendente. Os agnósticos, como é que eles vivem? Não, até acho que tem um Deus mesmo aí, mas é um Deus que está aí, distante. Eu posso viver minha vida de qualquer maneira. Ele me deu aqui a capacidade de pensar, agir, reagir, pronto. A palavra do Senhor está apontando que o Evangelho é o único que pode trazer a libertação dessa cegueira espiritual e trazer então a fé salvadora. Fala, Marquinhos. É muito interessante a sua observação, Marquinhos, porque a maioria no Brasil pensa assim. Esse assunto aqui é um assunto que poucas pessoas perguntam assim, mas você quer fazer uma pesquisa? A maioria pensa assim, não, é só a pessoa crer e ela vai para o Senhor. Como se fosse uma atitude meramente o quê? Humana. Se fosse que fosse um atributo do ser humano, de dizer, não, eu despertei para o Senhor, já demorei, é aquela história assim, cansei de bater cabeça,
É uma fé que não vem do Espírito Santo. Isso. Exato, exato. E o grande ponto, porque tem pessoas que vão para o céu pensando assim, equivocadamente, mas porque quem salva é quem? É Cristo. Mas a construção dessa salvação, ela não consegue, porque talvez não foi explicado e também nunca foi assunto da pauta. Afinal de contas, para que ficar estudando se a glória da nossa salvação é do homem ou é de Cristo? Importa que eu estou salvo. É um equívoco. Por que nós somos uma igreja reformada e damos tanta ênfase na soberania de Deus? Uma coisa que chama atenção, a gente pode ser falhos, e nós somos. Nós vamos estudar hoje a respeito desse aspecto da fé mais forte ou mais enfraquecida. Mas se eu fizer uma pergunta sincera aqui para os crentes dessa igreja, todos vão dizer, os que são crentes, eu posso não ser o que eu gostaria de ser em Cristo Jesus, mas no meu coração há uma alegria, há um prazer em fazer a vontade do Senhor, e eu me aborreço em não agradá-lo. É ou não é? Isso é real. Isso manifesta que de fato o Senhor a alcançou com o Evangelho. Agora, o nosso chamado é caminhar com o entendimento que essa dádiva veio do Senhor, nós somos agraciados e respondermos com grande alegria, respondermos com entusiasmo de vivermos a vida cristã. Porque não foi uma conta que você descobriu na matemática da engenharia que você fez, do curso que você tem. Foi uma revelação sobrenatural por meio do Evangelho de Cristo. Percebe isso? Essa relação que não parte de nós, mas parte do Senhor. Essa vocação que o Senhor trouxe para nós, de sermos chamados os crentes, os seus filhos. Vamos caminhar então. Põe aqui na projeção para mim. Eu só vou passar aqui, ó. Tá fácil. Eu estou no controle daqui da projeção. Nós vamos para essa parte aqui, a 2. Nós até falamos, mas eu não vou nem abordá-la. Você pode ler na sua casa. É muito do que nós estamos falando aqui hoje. Mas eu quero destacar aqui o parágrafo 3. É um capítulo curtinho. Mas essa parte aqui do capítulo 3, nós vamos trabalhar mais. Esta fé é de diferentes graus. É fraca? Vocês estão lendo aí comigo? Vamos lá? É fraca? Vamos juntos. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Essa fé que é dada pelo Evangelho de Cristo, que abre o nosso entendimento. Efésios 1, diz aqui o apóstolo Paulo, verso 17. Efésios 1, 17. 17 e 18, olha só as palavras do apóstolo Paulo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine o quê? Os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Para mim esse texto está dizendo o seguinte: vocês são crentes em Cristo Jesus? A igreja de Éfeso, sim, somos crentes, mas saibam de uma coisa, o Espírito de Deus precisa todos os dias despertar vocês, para que vocês tenham um conhecimento ainda mais apropriado, um conhecimento mais profundo do que de fato foi a obra de salvação sobre a vida de vocês.
O que eu percebo também, que isso é uma prática, porque a Bíblia está ausente das mãos dos crentes, é que não há despertamento em alegria para conhecer e se aprofundar no Evangelho. É aquela ideia assim, não, o que importa é que Cristo morreu na cruz. Ele conhece pouco das Escrituras, como se as Escrituras fossem um gibi, limitado, já conheço a história. Paulo está dizendo, a expressão do apóstolo, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança. Sabe como é que eu penso aqui essa imagem? Paulo na prisão Mamertina. Domingo passado eu falei sobre ela. Como é que ela era? Calabouço. O apóstolo Paulo ficou 2 anos nessa prisão, aproximadamente, sem presença de ninguém do seu lado. Se não fosse as comidas que eram colocadas nessa prisão, muitas vezes de maneira escondida, tinha morrido de fome. Grande parte dos prisioneiros que eram colocados na prisão mamertina morriam durante o processo. Não eram executados, já tinham morrido. Quando iam lá para cumprir a sentença, já tinham morrido. O apóstolo Paulo está dizendo sobre essa fé, irmãos. É uma fé que cada vez mais que o Senhor Jesus se revela a nós, mais nós vamos nos maravilhando com a beleza de Cristo na nossa história. E quanto mais nós vamos nos maravilhando com Cristo, mais nós vamos nos desvencilhando deste mundo, mais nós vamos desvencilhando das coisas que nesta vida tanto fazia sentido, e que agora, em Cristo Jesus, tendo a revelação da vocação que nós recebemos, somos amados por Cristo, vamos desfrutar a glória de Cristo. Essa fé está firmada, fortalecida para enfrentar as intempéries da vida. Como é que se justifica uma igreja avivada como a igreja nigeriana? Porque avivamento aqui no Brasil é quem canta mais alto, né? Avivamento bíblico acontece diante de alguns desafios, como nós temos visto a igreja perseguida mundo afora, a despeito de todas as adversidades, continuam crendo, levando seus filhos a reuniões dos crentes. É a manifestação de um desenvolvimento que se deu na fé, por meio dessa revelação de Cristo Jesus. Muito bem, vamos então ver alguns aspectos que eu separei, alguns aspectos importantes. Essa fé recebe essa fé, e essa fé nós descansamos em Cristo, como é oferecida pelo Evangelho. Então abra sua Bíblia aqui, eu preciso da ajuda de vocês agora. João 1,12, Romanos 10,11. Vou pedir para o Silvinho ler Romanos, vou pedir para o Paulo Pereira. Paulo, por favor, leia para mim, por gentileza, meu irmão, João Evangelho 1,12. Vou pedir também para o Marquinhos, Efésios 2, 8 e 9. Hebreus, Sueli, Hebreus 12, 2. Vamos aqui uma sequência de textos, mas observe, o primeiro aspecto. Essa fé, nós a recebemos e descansamos em Cristo, como ela é oferecida pelo Evangelho. Então vamos lá, Romanos, eu também pedi Romanos 10, 11, é o Silvinho? Olha só o versículo da palavra do Senhor. Mas, o início do versículo, Paulo, mas a todos. Quem são esses todos? Quantos foram recebidos pelo Senhor? Quem foi recebido pelo Senhor, o Senhor fez o que a eles? Deu o que a eles? Deu-lhes poder
Deu-lhes poder. Por isso que você pode pregar o evangelho para alguns e não acontece nada. Não aconteceu nada, não acontece nada. Porque tem que ter uma ação de Deus de manifestar o seu poder sobre aquela pessoa e aquela pessoa ser impactada pelo evangelho. Não é uma capacidade do homem. Paulo disse em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho. Ele estava preso. Você já pensou qual que é o salário de alguém preso? Ele até disse assim: olha, muitos o quê? Quando ele estava preso, né, nesse contexto da prisão mamertina, muitos o quê? Me abandonaram, irmãos. Me abandonaram. Todo mundo quer ter um líder forte, né? Um líder que é uma referência. Hoje em dia eles colocam até, achavam que era só jogador de futebol, Tiago. Até os pastores colocam também aqueles dentes, como é que chama aquele negócio? Lente. Aí chega primeiro o brilho do que a pessoa. Todo mundo quer ter um líder que não é um pastor, é um apóstolo. Não é assim o mundo hoje? Não é diferente daquela época. Quando a coisa apertou para o apóstolo Paulo, a turma fez o que? A maioria? Deixa eu ficar perto desse homem fraco, não. Esse homem é muito fraco, está lá o prisioneiro, não teve oração poderosa para fazer Shazam! Sair da prisão e aparecer no meio do povo pregando. Esse homem é um qualquer, um homem comum e pecador. E o apóstolo Paulo declara: o evangelho não deve ser envergonhado. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Diz amém. Eu disse ontem para a Gisele, você olha para os nossos adolescentes, né, Camila? Você percebe uma necessidade tão grande do poder do evangelho. Ah, pastor, mas é porque a família é assim, assado. Irmão, a família pode até nem existir. Se o poder do evangelho se manifestar, aquele adolescente se torna uma nova pessoa em Cristo Jesus. As sentenças que o mundo dá e diz irrecuperável, o evangelho é poder de Deus para fazer aquela pessoa, aquele adolescente, aquele jovem, aquele homem sentenciado pela bebida, pelo caos, em um novo homem, e um homem que crê e crê corretamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que nos empenhar dia e noite em pregar o evangelho da cruz. Eu até quero, viu, Cândida, vou preparar, não sei quando vou conseguir, mas vou fazer, com a graça de Deus, uma preparação para os nossos professores. A nossa lição principal em Sansão, em Davi, em Esther, não são os seus atos memoráveis, é o apontamento de suas vidas para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque fora disso é moralidade. Olha como ele era bom. Olha como ele era boa. Toda a lição bíblica precisa terminar, culminar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você já viu aquelas lições que elas são boas, ela é bíblica, ela fala tudo da Bíblia, mas não aponta para quem? Para o Salvador. A pessoa fala, não, se eu tacar uma pedra bem dada na cabeça de um, eu derrubo sim. É muito fácil, né, ô Felipe, confundir o propósito e o alvo da lição bíblica.
Está cheio de lições morais hoje, nos nossos dias, nas igrejas evangélicas. Nós precisamos apontar para o Evangelho de Cristo. É Ele que faz de um homem, de uma mulher, de uma família destroçada pelo mundo, e uma família crente. Vamos caminhar. Paulo, então, é poder de Deus, é dádiva do Senhor. Romanos 10, 11, Silvinho. Perceba um detalhe: todo aquele que nele crê, a pessoa que crê em Jesus Cristo, ele pode estar numa igreja ruim. Aquele que crê em Cristo Jesus e se entrega a Cristo Jesus de todo o coração, não será confundido. Isso aqui eles são mais calvinistas do que cristãos, né? É uma turma assim, extremada. Quem salva não é a igreja reformada. Quem salva não é a boa teologia. Boa teologia tem gente que pode fazer igual na filosofia lá, o Felipe. Ficar doutor na teologia. Mas se abandonar o Evangelho de Cristo Jesus, se tornou outro tipo de filosofia. É claro que nós pregamos o Evangelho, e você já imaginou, eu acabei de dizer aqui, eu nunca me esqueço, eu taquei uma pedra no gigante. Foi feito um gigante na porta da igreja, assim, para tacar. Na porta não, no púlpito, né, porque era na frente. Aí a gente passava com uma pedrinha e tacava. O dia que eu taquei aquela pedrinha, eu falei assim, alguma coisa está errada, ou comigo ou com eles. Você já pensou que tem muito lugar que não se prega o Evangelho e leva o nome de cristãos? O Evangelho que pode transformar, o Evangelho que há poder, e é por meio do Evangelho, porque Cristo é o autor da nossa fé. Hebreus 12, 2. Muito bem, olhando firmemente para o autor e consumador da fé em Cristo Jesus. Amados, olhando firmemente, a despeito da nossa caminhada, os nossos olhos precisam estar no Senhor Jesus dia e noite. O que mais? Vamos lá, caminhando um pouquinho mais. A fé é uma dádiva que vem do Senhor, é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, e desperta em nós essa fé na pessoa de Cristo. Ela direciona o nosso coração a crer, e crer na pessoa bendita de Cristo. Notem, acontece uma dádiva de Deus. Eu pulei alguns aspectos aqui, eu quero destacar hoje os mais assim, digamos assim, pouco abordados. A fé só é fé porque você tem um intercessor. Abra sua Bíblia aí, João 17, 20. Vou pedir para outro irmão aqui, o Paulo Hortense, por favor, amado irmão presbítero, Romanos 8, 34. João 17, 20. Vamos juntos até o 21? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Opa, olha que bênção. Vamos juntos. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus começou o seu ministério, e tem um ministério que ele não parou aqui, é o ministério da intercessão por nós. O Senhor disse assim: Pai, olha só, é uma oração entre Jesus e o Pai, o Filho e o Pai. Pai, o Senhor me deu muitos que ainda vão chegar, que vão crer, eu intercedo por esses,
Porque assim como eu e o Senhor, assim como eu e ti, somos um, eles também sejam um. Amados irmãos, é por isso que diante das dificuldades, diante das mazelas dessa vida, diante do seu corpo corruptível, como foi dito aqui também, diante da sua canseira, do nosso enfado, saiba de uma coisa: quando você prostra o seu coração, quando você dobra os seus joelhos, saiba de um detalhe: antes de você fazer isso, Cristo Jesus já estava intercedendo por mim e por você. Sabe essa força que você fala, não, já é abandonar a fé, largar a igreja, largar a Bíblia. Saiba de um detalhe: o Senhor Jesus declarou aqui na sua palavra que Ele sempre se importou com você, intercedendo por nós. Que coisa linda! Romanos 8:34. Amém? Você não entendeu o versículo? Olha lá, aquele que morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu em glória, foi à direita hoje de Deus, está na glória, à direita do Pai. Ele intercede para que você persevere na caminhada com Ele. Que coisa linda! Nem se você quiser abandonar, você consegue. Que lindo isso! Porque ele não vai, eu já disse aqui várias vezes, você não vai para o céu bicudo. Ninguém vai para o céu chupando limão. Eu não queria ir para o céu. Vai que no céu tem futebol, eu e o Luciano não gosta mais de futebol. Vai que no céu, não quero ir para o céu. Ninguém vai para o céu assim. Todo mundo que vai para o céu, acontece algo no seu e no meu coração. Nós somos despertados a amar e adorar e ficar encantados com a beleza bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode estar lá no leito de morte. Ei, minha mãe orou tanto por mim, agora estou morrendo desse câncer. Meu pai orou tanto por mim, agora estou morrendo nesse acidente. Sei lá que tragédia vai te levar, misericórdia. Mas aquele que o Senhor tem um plano, vai acontecer um quebrantamento aí, e você um dia, se você já não experimentou, né? Eu desejo que você não precise passar por isso. Vai ver a beleza e a doçura de nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Se rendendo a Ele. A fé salvadora é uma dádiva, saber que quando nós somos frágeis, nós temos um intercessor, e Ele não é Maria, Ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Dizem que reformados, calvinistas, não são evangelistas, até rimou. Como é que pode? Para mim tem duas coisas que eu observo. Alguns calvinistas lá antigos, mas aqui no Brasil, não conheciam a palavra de Deus profundamente. E outra característica, há uma caricatura do que é ser reformado no Brasil. Acham que é assim, não, eles só vão à igreja, eles pensam assim, se os eleitos já estão escolhidos, eles vão brotar lá de qualquer jeito na igreja. É outra caricatura. Priscila, os eleitos vão vir com o seu testemunho, Priscila. Os eleitos vão chegar assim, Priscila, você vende lingerie? Então estou precisando comprar lingerie. Compra lingerie da Priscila e os irmãos e irmãs. Como é que é? Salão agora? Aí, mudou da farmácia para o salão. Vai lá, Paulinho, no seu trabalho e perguntar, mas aqui, mora aqui, é que trabalha aqui trabalha aqui um crente. É um rapaz da igreja? O povo fala assim, né, aqui no mundo, ele fala, é um rapaz da igreja? Era da igreja, viu? Nossa, mas era uma pessoa, gente boa, né, boníssima. Aí você responde, você não sabe a miséria que eu sou, dentro de mim é uma batalha. Mas você está apresentando o evangelho.
O evangelho é para ser manifestado porque ele é dom de Deus. E aquela pessoa mais indiferente do seu trabalho, a pessoa mais assim, que tem aversão a Cristo, pode ser alcançado pelo poder de Deus. E nós pregamos o evangelho a tempo e fora de tempo. Se a pessoa se arrepender naquele momento, amém. Mas se não, a mensagem de Cristo foi transmitida. Se você pensar que não depende daquela pessoa ser alcançada, dá mais ou menos motivação de pregar o evangelho? É mais. Se depender do coração, da cabeça dura desse homem, nunca vai ser alcançado por Cristo. Mas é o poder de Cristo que abre o coração e faz aquela pessoa se render. Então eu não posso parar de orar, de testemunhar, de viver uma vida proclamando o evangelho, porque a fé é dom. Ou seja, nós presbiterianos, reformados, temos que ser mais e mais evangelistas. Eu repito, quer ver? Vou repetir. O Senhor começou a despertar minha oração. Abri a porta da semana, fui sair com a Olívia, carrinho, e esqueci a camiseta. Abri a porta, a camiseta no ombro. Você já pensou que cena esdrúxula? Um pastor presbiteriano. É pego assim, é carrinho, menino chorando, bebê, abre a porta, a vizinha bate de frente. Oi Aline, tudo bem? E vamos botar na camiseta, e vou sair com esse menino chorando, essa menina. Aí ela falou assim, depois quero conhecer a sua igreja. Aí eu falei, olha que maravilha, até sem camisa, está evangelizando. Essa semana chegou o livro. Eu dei um livro aqui esses tempos atrás. Gisele falou assim, você deu o livro? Dei. Mas você não embalou ele? Não deu um cartãozinho? Eu falei, Gisele, não era para dar o livro? Dei o livro. Mas não, mas que é isso? Que coisa mais abestada. Mas a gente é meio ogro, Gisele. Aí chegou o livro da vizinha. Eu falei, Gisele, o livro está aí agora é contigo. Vai preparar um cartãozinho. O dia que a Aline pisar aqui nessa igreja, você vai dizer assim, Senhor, alcance a vizinha do pastor com salvação. Você tem vivido com intencionalidade na sua vida cristã? Se você não colocar como objetivo de vida, você não vive. E aí depois eu e Gisele conversando com ela, ela disse assim, então, ela perdeu o esposo há poucos dias. Então, eu quero conhecer mais. Eu quero mostrar quem eu sou. Eu falei assim, mas não precisa mostrar não, a gente já sabe, né? Precisa do evangelho. Nós somos muitas vezes aqueles que falam a respeito da fé salvadora, como se o mérito fosse do homem, da pessoa. Amados irmãos, eu noto que as pessoas se aproximam de nós pelo tempo de atenção que nós damos em ouvi-las. A maneira que nós podemos transmitir esse evangelho, essa fé salvadora, não é colocando em nós um pedestal de dizendo, como eu sou superior. Pelo contrário, nós nos compadecemos, tocamos em assuntos, pessoas como a gente, com os desafios do dia a dia, cheio de sabores, mas confiados no Senhor. Para nós terminarmos, a palavra do Senhor nos apresenta Mateus 17, 20. Olha só o exemplo desse homem. Quem pode ler rapidamente? Encontrou? Leia, por favor. Aqui é a respeito do grão de mostarda. A nossa fé deve ser com qual comparação que Jesus trouxe aí? A um grão? Volta do início, por favor. Isso, só um detalhe, Gisele, aqui, olha só. Essa palavra como, na língua portuguesa, faz diferença ali nessa frase ou não faz? O que é um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda? No seminário tinha lá um quadro cheio de grão de mostarda. Precisa de quase umas 5.000 sementes de grão de mostarda para você conseguir ver elas juntinhas assim, um quadro formado. Ela é minúscula.
Mas esse grão de mostarda não é essa mostarda que é como chama? A hortaliça aqui da nossa região. Essa mostarda aí, da região da Palestina, ela se torna o quê? Numa árvore. O texto diz que a nossa fé deve ser igual ao grão de mostarda. Igual é a mesma coisa de como? Como? É comparado a um grão de mostarda. Como é que começa o grão de mostarda? Pequenininho. E como ela vai passando o tempo, o que vai acontecendo com ela? Desenvolvendo, crescendo. A nossa caminhada com Jesus Cristo, a chamada da nossa vida em fé, é desenvolver uma fé que cada dia mais o Senhor, por meio da pessoa bendita de Cristo, nos faz crescer, desenvolver. Amém? Aí a pessoa diz assim, por isso que está desse jeito, eu tenho uma fé igual de mostarda. Ué, de mostarda vai ser pequenininha mesmo. Jesus pega uma coisa bem exagerada para você entender. Por exemplo, para você ler a Bíblia e orar, dar um testemunho como crente na nossa casa, nós temos que desenvolver, crescer. Vamos terminar? Leia comigo também Marcos 9, 24. Quem já aconteceu de alguém dizer assim, eu estou crendo, mas eu estou com medo. Eu estou crendo, mas eu sou pequenininho. Eu estou crendo, Senhor, mas eu preciso de ajuda do Senhor. Eu estou crendo que o Senhor pode fazer isso na minha casa, mas eu preciso de ajuda. Não há nenhuma fé que está em Cristo verdadeira que seja nula, que não tenha proveito. Toda fé salvadora, independente se é o tamanho de um grão de mostarda ou uma árvore frondosa, ela é fé e que nos conduz à salvação eterna. Amém? Agora, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Olha só esse homem. Quem pode ler rapidamente? O menino ficava jogando de um lado para o outro, caía no fogo, endemoniado. E o rapaz desesperado, Senhor, cure meu filho, tudo é possível ao que crê. E o homem respondeu, eu creio. Mas eu tenho muita similaridade com esse homem. Eu preciso que o Senhor me ajude na minha falta de fé. O Senhor me ajude na minha pequenez. Olha a expressão. Eu creio. Talvez seja a sua realidade hoje. Você sabe que Jesus é seu Salvador, você sabe que Ele é Senhor da sua vida, mas está precisando experimentar do Senhor. Senhor, me ajude a crer, me ajude a crescer, me ajude a romper essa barreira de distanciamento do Evangelho, de alegria. Eu não estou sentindo alegria. Eu talvez estou indiferente à tua obra, o teu reino. Fala de evangelização, não estou conseguindo nem viver a vida cristã, quanto mais evangelizar. Você diz assim, Senhor, me ampare, me sustente, ajude-me na minha pequena fé, na minha falta de fé tantas vezes, Senhor. Ali não é como que a gente pode expressar? Não é um contraste. A pessoa que não tem fé e agora ele declara, ele diz que tem fé e agora diz que não tem. Não, a expressão é, eu creio, Senhor, mas a minha fé é pequena, me ajude, aviva a nossa fé, Senhor. Amados irmãos, nós temos que ser como de fato essa planta que desenvolve. Eu fico pensando que para nós chegarmos à condição de crescermos na fé, é só na dependência do Senhor. Para nós orarmos mais, confiarmos mais na palavra do Senhor, valorizarmos os meios de graça, orarmos, meio de graça, participarmos dos cultos, meio de graça, participarmos na mesa do Senhor, meio de graça, envolvidos para que a nossa fé, a nossa musculatura espiritual desenvolva.